Muito bem, ele é prefeito de Carnaíba, uma das importantes lideranças socialistas na região do Pajeú, e está no olho do debate político aqui na região com a pré-campanha do candidato Danilo Cabral. Foi um dos candidatos apoiado por ele há 4 anos para deputado federal. Tiveram várias parcerias institucionais e de mandato. Ele está aqui nos estúdios da Pajeú para conversar comigo. Prefeito Anchieta Patriota, temos vários assuntos na pauta e, obviamente, começando por 2022, por esse processo sucessório. Tudo bom, prefeito? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú. Um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da Rádio Pajeú. Vamos falar logo da pré-campanha do Danilo. A gente tem acompanhado aí os últimos números de pesquisas, há uma confiança muito grande no atrelamento, né, da campanha dele com o ex-presidente candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está na oposição explora que ele ainda não decolou, quem está no governo diz que tem tempo e que quando a campanha pegar a coisa vai melhorar. Você tem conversado, o prefeito tem conversado com o Danilo. O que é que Danilo tem dito, né, sobre esse momento da pré-campanha e sobre a projeção para quando a campanha começar para valer? Nil, veja só, a gente tem uma avaliação de que todo início de campanha, né, sempre algumas pessoas que não são tão conhecidas para o público e não tem o recall de eleições passadas, de 2 anos atrás, eles, quando se colocam na disputa, sempre saem atrás. E temos históricos no nosso estado de gente que saiu lá atrás, desde Eduardo Campos, em 2006, né? 2006, até o próprio Paulo Câmara, que chegou no mês de julho. Paulo, se não me engano, a reeleição foi contra Armando, não foi? Isso. Armando estava com 48 e ele com 14 no final do mês de julho. E isso, aos poucos, veio o guia eleitoral, que só começa no mês de agosto, né? O guia eleitoral. Tem essa fase de pré-campanha onde todos estão autorizados a discutir com a população as propostas de governo, mas não pedir votos. E o Danilo se caracteriza também com esse perfil técnico e político que temos. Carnaíba, a gente tem muito a agradecer por tudo. Já são 3 eleições de deputado federal de parceria com Danilo Cabral em Carnaíba, obtendo sempre votações majoritárias, mais de 4.000 votos em todas as eleições. E não nos arrependemos em nenhum momento. Trata-se de uma pessoa qualificada, preparada para o cargo. Teve durante um bom tempo, não na atividade legislativa, ele se ausentava e foi secretário inicialmente, e Danilo começou lá atrás, né, como no governo de João Paulo Costa, se eu não me engano, aliança PSB e PT. Danilo foi eleito vereador do Recife e foi secretário de administração do município do Recife. Depois foi candidato foi secretário de Educação. Eduardo venceu as eleições. Ele coordenou as eleições de Eduardo Vitoriosa em 2006, ele e outros militantes, né, coordenou a campanha e foi nomeado secretário de Educação de Pernambuco. Foi onde aí a gente estreitou os laços com Danilo e Carnaíba. Naquele momento eu era prefeito do município e trouxemos diversos benefícios que refletem até hoje na vida da educação da nossa gente, não somente de Carnaíba, mas de todo o Pajeú e todo o estado de Pernambuco, que foram as escolas em tempo integral. Quando Eduardo começou, existiam apenas, parece que 11 escolas, 11 municípios, 11 escolas no estado. Hoje tem escola em tempo integral em 184 municípios, mais o distrito de Fernando de Noronha. Então, ele foi o propulsor dessa ideia da escola de tempo integral, junto com Eduardo Campos, governador, e Carnaíba, naquela época, nós só tínhamos uma escola em tempo integral, que era a Adalto Carvalho, lá de Serra Talhada, e nós colocamos a segunda escola daqui da região do Pajeú em tempo integral, foi a escola Joaquim Mendes da Silva, e depois a escola técnica Paulo Freire. Então, acho que o momento é para que as pessoas escutem as propostas. O governo Paulo Câmara, no momento adequado, e o debate eleitoral vai proporcionar isso, né? Essa discussão do nome, da qualificação, de quem está preparado, quem gosta de trabalhar, quem acorda cedo
para o serviço, e Danilo sempre foi desse jeito. Eu tenho confiança absoluta. Ele vai ser nosso governador de Pernambuco e faremos, junto com ele, nós, prefeitos, sociedade como um todo, um grande governo em Pernambuco, não tenho dúvida disso. Então, acho que o momento é esse momento de levar as ideias para os municípios. Inclusive, eu participei já essa semana passada, acho que sexta-feira, lá em Sertânia, de um evento, né? Foi um evento mais político. Houveram 2 eventos administrativos em Custódia, né, que foi a inauguração já de parte do trecho da estrada de Guaraci a Custódia, me parece que 19 quilômetros já prontos. Até Quitibu, de Custódia a Quitibu. E Danilo, o governador, e outros prefeitos estiveram por lá. Depois em Arco Verde também, com anúncio de obras e ações. E aqui em Sertânia, que foi um evento mais político, nós participamos, estivemos lá junto com a nossa candidata a senadora, a Tereza Leitão, né? Uma militante histórica do PT, professora, grande defensora da educação em Pernambuco. Então se juntam 2 figuras aí na chapa majoritária, Danilo e Tereza, que com certeza, se Pernambuco avançou muito já na educação e vai continuar avançando. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho, olhar no retrovisor o que foi no passado a educação de Pernambuco, né? Nós saímos do 24º lugar na educação do país, um estado desse tamanho, e fomos para 1º, 2º lugares nas avaliações de educação. E isso teve a semente plantada lá por Eduardo e que Paulo Câmara deu continuidade. Nil, quando Eduardo terminou os 8 anos de mandato, nós tínhamos em Pernambuco 27 escolas técnicas. Eu lembro que parece na época, falava-se que no Recife só existia uma escola técnica profissional no Recife, nenhuma no interior de Pernambuco. E Eduardo construiu 23 escolas e Paulo, hoje Pernambuco tem 60 escolas técnicas estaduais, é um total de 37. Logicamente, nós tivemos momentos distintos na política. Eduardo pegou praticamente os 8 anos, praticamente não, os 8 anos do governo Lula, 7 anos e 6 meses, Eduardo, governador, se afastou, né, para ser candidato a presidente da República e teve a parceria extraordinária com o presidente Lula, que investiu muito na educação profissional do estado de Pernambuco. E depois Paulo deu prosseguimento, Paulo mantendo a educação de qualidade, a importância do que é ter 400 mil meninos e meninas nas escolas de referência em tempo integral no estado de Pernambuco. Isso tem custo para manter isso aí nos momentos de crise e de adversidade que Paulo sofreu, junto com governos que pouco liberaram ou nada liberaram para Pernambuco. Paulo não teve a sorte de ter Lula presidente da República, ele sofreu com isso, mas chegou o momento de equilíbrio das finanças do estado de Pernambuco. Com esse equilíbrio das finanças, hoje está se investindo muito em todos os setores, seja na educação, como a gente falou já anteriormente, 400 mil meninos de Pernambuco que entram de manhã, tem uma refeição de manhã, depois almoça, depois de tarde outra refeição, qualificando esses meninos para entrar nas universidades, né? Além dos programas criados lá atrás, você lembra muito bem, de financiamento de alguns cursos que foi criado no governo Eduardo Campos, como curso de matemática, me parece, pagava anuidade, não lembro se na totalidade para os alunos, ou parcialmente, tá? E hoje também, inclusive, ainda tem bolsas do governo do estado, criado por Paulo, né? Isso já foi criado por Paulo, onde meninos com dificuldade financeira recebe uma bolsa do estado em escolas universitárias, faculdades de medicina. Em Carnaíba nós temos mais avanços. Quando a gente fala isso do ensino médio, né, que é a responsabilidade do estado, não é dos municípios, depois nós vamos para as universidades criadas, né? A gente sabe, ali em Serra Talhada foi criada também a Faculdade de Medicina, né? Da UPE, tá lá os meninos, gente de Carnaíba, de Afogados, de Calumbi, indo estudar em Serra Talhada, um curso que no passado era somente as elites tinham acesso a um curso de medicina. Aqui em Arco Verde tem a UPE de odontologia, né? Além das universidades públicas federais que tem em Serra Talhada, que também criada no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma ação do governo federal. Mas quando a gente parte para o ensino universitário, houve uma expansão significativa
dos cursos universitários, é exemplo de Serra Talhada, Medicina, Garanhuns também, eu acho que já foi no governo Eduardo Campos, a Faculdade de Medicina, e Arco Verde, que fala. É a interiorização dos meninos, eles ficando próximos às suas cidades, e para isso aí vem o apoio, né, que os municípios precisam fortalecer a sua educação, dar qualidade na educação, para levar um menino bem preparado para as universidades. E Carnaíba cumpre o seu papel. Quando a gente tem os melhores indicadores de educação no estado de Pernambuco, fica sempre segundo, terceiro lugar nas séries iniciais e finais. Veio o programa Criança Alfabetizada, né, que 50 escolas foram premiadas a isso, criado no governo Paulo Câmara. E Carnaíba teve 3 escolas premiadas nesse programa de criança alfabetizada, a exemplo de outros municípios. Panelas também teve 3 cidades, Bonito 3 cidades, e veja só, essas de administrações também do meu partido, o PSB. E outros municípios aqui do Pajeú também que foram premiados. Então, responsabilidade do município é no sentido de alfabetizar a criança no tempo certo e ir para as séries iniciais e finais e fortalecer o governo do estado e o governo federal, que são responsáveis pela educação de nível superior, fazer isso em Pernambuco. E aí, Nil, a gente, quando não se tem apoio, tem-se dificuldade de muitas crianças, muitos jovens, digo assim, se deslocarem a outras cidades. Carnaíba hoje tem 4 casas de estudantes no estado de Pernambuco. Uma no Recife, que, se não me falha a memória, tem 17 meninos e meninas, é um apartamento duplex com 4 ou 5 quartos, né? Outra em Petrolina, outra em Garanhuns e outra em Serra Talhada. É aí onde a gente fortalece essa luta para esse menino ser qualificado e voltar para a nossa terra, que nós temos muitos exemplos. Nessa área profissional, que é a área médica principalmente, que é muito difícil profissionais médicos. Aí o que fez o governo Bolsonaro entrou, aquele contrato com Cuba foi acabado e houve uma evasão total. Parece que o Brasil chegou a ter 18 mil médicos distribuídos por o nosso país, que prestavam um grande serviço, inclusive ultimamente eu tinha até 2 dando assessoria nesse período do Covid em Carnaíba, mas foram selecionados no programa federal que abriu para médicos do exterior e eles foram embora e provavelmente no futuro voltam. Então é essa responsabilidade e isso que tem feito a Educação Pernambuco com os nossos meninos e meninas. Agora tem-se um custo elevado, manter 400 meninos em tempo integral numa escola, isso não é para todo mundo. E a gente tem que fazer as comparações. Junta Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, não tem os 3 estados juntos, podemos dizer os 3 mais ricos do país, né? Esses 3 estados, eles não têm 400 mil alunos na rede em tempo integral. Então, isso é uma preocupação, é o nosso governo, é o legado que começou lá atrás de Eduardo Campos, que Paulo Câmara vem mantendo, segurando, além de outras coisas como a questão das finanças no estado, né? Um governo que hoje tem recurso em caixa, está agindo com mais ações em outras áreas para nós aqui da região do Pajeú, para todo o estado de Pernambuco, o programa Retomada. Aqui a gente trata das questões das estradas aqui no Pajeú. E eu tenho aqui dados onde serão feitos no estado de Pernambuco, aqui na região, 10 estradas aqui na região. Algumas delas já feitas, como a de Serra Talhada, que passa para Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, uma obra com 30 e tantos quilômetros, né? Sertânia Brejinho também, já concluída essa estrada, né? Foram cerca de 75 quilômetros. Serra Talhada Triunfo, já falei. Sítio dos Nunes Flores até o limite da Paraíba com Princesa Isabel lá em cima. Grossos, Mundo Novo também. Isso está em execução, essas obras. Aqui também uma obra em execução de muita importância para nós de Carnaíba, Ibitiranga, Afogados, Novo Pernambuco, em execução. Tivemos problemas no início dessa obra aí, essa obra está avançando, está andando com muito recurso. Então são 222 milhões empregados pelo governo do estado que vão fazer somente aqui na região do Pajeú
Mais da metade disso aqui já está feito, botando aqui também o sertão do Mochotó até Sertânia, 268 quilômetros de estradas recuperadas. A gente bota inclusive aquela ali que não está nessa relação de Sertânia a Cruzeiro do Nordeste, onde é a mesma empresa que está fazendo a obra de Bitiranga, onde a gente já tem, falta somente, eu acho que 7 a 8 quilômetros naquele intervalo entre aquela primeira fase e a outra lá na frente. Então, é um governo que investiu muito e que a gente algumas pessoas cometem uma injustiça grande quando alguns dizem a avaliação de Paulo não positiva, que deveria ser positiva. Eu acho que é uma injustiça tremenda que se pratica o pernambucano com o governo Paulo Câmara, porque ele fez muito em momentos mais difíceis que ele foi submetido do que o próprio Eduardo Campos, né? Paulo fez tanto quanto ou mais, tá certo, do que o governo Eduardo Campos, em condições totalmente adversas. Vai aí o funcionalismo público, os professores tiveram aumento, né? Funcionalismo público pago em dia, né? Que vocês lembram muito bem que no governo de Eduardo a gente pagava no quinto dia, o governo pagava no quinto, sexto dia útil. E isso hoje Paulo está pagando dentro do próprio mês. Isso é o fruto de quê? De um técnico, e aí onde vai o problema de Paulo, que Paulo nunca foi político, né? E talvez tenha falhado muito na comunicação de mostrar essas ações, porque tudo que ele fez, seja em educação, e está fazendo agora nas estradas de Pernambuco, ele merece ser melhor avaliado. Aí, Nil, se você quiser, eu estendo um pouquinho para a questão da saúde. Eduardo fez aqueles 3 grandes hospitais. Ficou Recife, Pernambuco, ficou mais de 40 anos sem construir um leito depois da construção da restauração, que foi no início da década de 70, me parece. Tem 50 anos a restauração. Depois disso, não se construiu um leito sequer, com exceção do Hospital Geral de Jaboatão, um hospital de Jaboatão, me parece o Hospital Geral de Jaboatão, que foi construído no governo do Dr. Arraes. Aí chega Eduardo Campos, construiu esses 3 hospitais que hoje são referência para nós aqui, o Pelópidas da Silveira, o Miguel Arraes, o Dom Helder, né? Paulo depois veio construir o Mestre Vitalino, está construindo aqui agora em Serra Talhada o Eduardo Campos, são 16 milhões de reais a construção. E depois tem a manutenção, porque você constrói um hospital, se ele custa 16 milhões, pode botar mais 16 de custeio para um ano. Então, todas essas administrações, teve o Hospital do Idoso, o Hospital da Mulher e outros hospitais, que eu não lembro aqui o nome, mas foram 12 hospitais construídos. Logicamente, a população, há um empobrecimento da população, as pessoas fugindo dos planos de saúde, que encareceram bastante, essas pessoas se deslocando pelo Sistema Único de Saúde, que é subfinanciado, o Sistema Único de Saúde. Para dar um exemplo, o Hospital de Carnaíba, eu invisto mensalmente R$450 mil. 450 mil reais, custeio de pessoal, são 130 funcionários, e recebo apenas do governo federal, do sistema de saúde, e não chega a 40 mil, 39 mil e poucos. Então, é subfinanciada a saúde no nosso país, é bancado essencialmente por governos municipais e por governos estaduais. É subfinanciado, precisamos fazer essa mudança, como foi feito agora na educação, que se melhorou o repasse da educação através do Fundeb, que era apenas 10% do governo federal. Aí uma luta que Danilo foi muito importante lá na Câmara Federal, que aumentou para 12% do valor do repasse do governo federal. É aquela complementação que é feita para os municípios. Então não é fácil, é muito difícil trabalhar um equilíbrio de contas. O governo federal, embora concentre a maior receita, recebe mais de 60% e distribui, vamos dizer, a gente fica somente o município e o estado com apenas 40% distribuído, 25% mais ou menos para o estado e 15% para os municípios. Então nós tivemos avanços na saúde em todo o estado. O enfrentamento de Paulo foi importante na questão da Covid, com apoio aos municípios, criando leitos hospitalares, financiando para algumas situações, criando mais UTIs. Afogados da Ingazeira é um exemplo, né? Tanto a organização social que tomou conta de lá atrás, há cerca de 4 anos atrás, mais ou menos, que nós sabíamos, você radialista recebe informações diárias do que era a queixa daquele hospital no passado, há 4 anos atrás. E nós fizemos esse enfrentamento porque sabíamos que iria dar certo a organização social, independente de qualquer coisa.
e nós fizemos esse enfrentamento e o governo colocou com OS, né, o Hospital Administrado, se não me engano, por o tricentenário, e melhorou significativamente, né? Foram os leitos de UTI também criados pelo governo, e isso tem um custo grande para o Estado. Então, aqui em Serra Talhada, o Hospital Eduardo Campos, que está terminando aí, as UPAs que foram construídas tanto no governo de Eduardo quanto no governo Paulo Câmara, e o financiamento disso, inclusive agora o governo repassou a semana passada, vai repassar agora um recurso para os diversos municípios do estado de Pernambuco que tinham dinheiro a receber, inclusive coisa lá de 2013, se eu não me engano, 2014, de débito do estado com os municípios. O governo, só para dar um exemplo, Carnaíba, a gente vai receber R$1,3 milhão, né? Esse R$1,3 milhão, inclusive uma parcela já está entrando neste final de semana para o município, para que os municípios investam. Ele pode investir isso tanto no custeio das unidades de saúde, como comprar ambulância, como comprar equipamento, e nós em Carnaíba estamos melhorando, comprando mais equipamento para o nosso hospital. Então, a saúde do nosso país, a gente precisa rever e rediscutir isso aí para que o município e o estado tenham mais acesso aos recursos. Prefeito, parafraseando o que eu digo quando o doutor Lúcio vem aqui, o senhor falou muito num forgo só. Eu vou chamar o intervalo, vou lhe perguntar na sequência. Quer dizer que hoje eu imitei doutor Lúcio. Imitou doutor Lúcio. Mas doutor Lúcio agora deve estar falando mesmo. Ele agora só está ninando menina agora, tá com menino novo. E eu não tenho menino novo, então eu posso falar muito. Eu vou pro intervalo e vou perguntar de estratégia política, como é que fica a composição da frente com esses anúncios recentes aí do André de Paula, esses partidos que deixaram, como é que o senhor avalia? Tem gente achando que há ingratidão, tem gente achando que não, que é da política mesmo. Falar também um pouco mais da estrada de Bitiranga, porque queria uma informação sobre prazos, como é que as obras estão andando por lá. Tem muita gente aqui falando com o senhor, fazendo perguntas e também fazendo referência a seu trabalho. A gente vai ouvir na sequência, vamos para o primeiro intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o prefeito Anchieta Patriota. Muita gente aqui participando, né? E tem gente parabenizando aqui, Nil, agradecer a Anchieta, Tiago Arruda pelo trabalho prestado, juntos com Danilo e Lula. É a Deise que está falando aqui. Também está parabenizando a gestão, a Grace, né? Inclusive pela questão da saúde, com cirurgias eletivas, o hospital a cada 15 dias, médicos 24 horas, está dizendo ela aqui, parabenizando. A Edilma quer saber, prefeito, sobre água encanada na Pedra d'Água dos Vieiras. Os relógios já estão instalados, a água não chegou ainda, pergunta se tem previsão. Essa é uma ação da Compesa, governo do estado, né? A prefeitura fez parceria, a Compesa está para ir solucionar, que é do mesmo sistema do sítio Santo Antônio, né? Essa água aí, por o que eu entendo, eu sei desse problema e nós colocamos lá esses hidrômetros, cabe à Compesa agora resolver, e o gerente, a semana passada, o gerente regional, iria fazer essa reunião para viabilizar, bem como lá no sítio Leitão também, que nós em breve estamos levando mais água também, uma água da Compesa também, para essa comunidade. Foi feita uma caixa e vamos fazer a rede de distribuição para também beneficiar uma população lá do Leitão, um pleito da vereadora Isaquele. Estrada de Bitiranga, o senhor fez uma análise aí, o prefeito fez uma análise genérica de ações importantes na área de infraestrutura e a questão da estrada. Os BOs aí já foram todos resolvidos? O que ocorreu, Nil, a gente sabe, não cabe a gente aqui, de qualquer maneira, a empresa teve problemas, né, terceirizou isso para uma empresa lá do Ceará, se não me falha a memória, e não andou muito pouco naquele período, mas nos últimos 15, 20 dias tem andado. Eu vi semana passada, eu fui lá e acompanho sempre, tinha uns 12 carros lá, máquinas, né, desde patró, caçamba, aquela PC, né, compactador, tá tudo trabalhando, e acredito que agora as coisas andem mais rapidamente. Inclusive na sexta-feira lá em Sertânia, o governador perguntava por a obra, eu junto com o Danilo, a gente sempre cobrando isso aí, e eu disse que estava andando de uma maneira diferente nesse momento.
os primeiros 10 quilômetros, né, que é até a Ibitiranga, ali os primeiros 10, logicamente, a estrada toda é 21, eles estão trabalhando nesses primeiros 10 e lá tem uma ponte, né? E acredito que é possível, no espaço aí de 90 dias, a gente já está, pelo menos asfalto, a ponte não, mas o asfalto está chegando lá em Ibitiranga. Eu acredito, se não tivermos problemas, né? O problema não é do governo do estado, não é de recurso, é da empresa. Eu acredito que agora vai rápido. Essa empresa, essa é a mesma que está fazendo a estrada de Sertânia, Cruzeiro do Nordeste, e lá também está avançando bastante, com muitas máquinas. Semana passada eu passei lá na sexta-feira, onde acredito que deve faltar apenas uns 7 quilômetros a 8 para fechar por completo aquela estrada que tem uma extensão de 30 quilômetros. Então, quando aquilo ali eles terminarem, que também é rápido, e lá o trabalho é mais rápido porque já tem a terraplanagem, né? É só retirar aquele asfalto. Eu acredito que eles vão jogar pesado aqui na estrada na PE 380. Bom, voltando à pauta política, depois eu volto para os ouvintes. Como é que o prefeito viu essas... E o núcleo da Frente Popular está avaliando essas legendas que deixaram o partido, e lideranças aí, falando mais especificamente do PSD do André de Paula, não é? O Progressistas do... Sebastião. Não, o Sebastião Oliveira é Avante, deve anunciar nesses dias. O Dudu da Fonte e o Progressistas, e Sebastião Oliveira e o Avante, que devem estar caminhando para essa composição. O prefeito vê injustiça nisso, isso abala a campanha por conta desses partidos levarem mais tempo de guia para Marília, mais alguma estrutura a mais. Que leitura a Anchieta faz? Não, eu faço que é uma perda, né? Uma perda, acho, de uma tamanha ingratidão, né? Logicamente, todo mundo tem seus sonhos e aspirações que a gente deve considerar. Mas teve gente que permaneceu no governo com secretarias durante esse tempo todo, não somente os 8 de Eduardo, mas os 7 e 6 meses de Paulo, que já se passaram, né? Inclusive pessoas até em cargos de direção aqui na região, né? E na semana, num dia, estava dizendo uma coisa e daqui a pouco muda isso aí. Essas pessoas muitas vezes vão ao sabor das pesquisas, né? E quem sabe alguns possam até retornar. Logicamente que faz falta, isso é contabilidade, é somatório de votos, mas também a gente, com essa aliança com o PT e com Lula, a gente vai sair muito forte. Nós estamos muito fortes em Pernambuco. Todas as pesquisas que você avalia, vamos dizer, Danilo ainda tem um desconhecimento da população, de mais de 40%. Até me impressiona, né? Eu achei que ele era mais conhecido. Pois na última, em torno de 42%, tem pesquisa dando a metade que Danilo não conhece, enquanto que os outros candidatos, né? A própria candidata lá do Solidariedade tem o conhecimento de 85% da população. E isso afeta na avaliação das pessoas. Mas o tempo vai mostrar que Danilo é o mais capacitado, é o mais preparado, acorda cedo, é madrugador, viu? Gente que trabalha mesmo, porque a gente não pode, um governador de Pernambuco, acordar 11 da manhã, meio-dia, não. A gente precisa acordar cedo, os problemas são muitos, apesar dos avanços significativos que eu citei aí, seja na saúde, na educação no estado de Pernambuco. Eu estava recebendo uma mensagem agora de aquele Instituto Alice Torres, lá de Serra Talhada, de nefrologia, né? Que é muito importante para a região da 10ª DIRS e 11ª DIRS, que vai evitar que o pessoal da hemodiálise se dirija para Arco Verde, né? Os de Carnaíba, diariamente não, 3 vezes por semana, normalmente são 3 sessões que as pessoas participam, eles andam 300 quilômetros no dia, de ida e volta, né? Durante uma semana, 900. Você bota 3.600 quilômetros no mês, essas pessoas que já têm problemas muito grandes, né? E tem que andar no transporte, é muito cansativo, é muito sofrimento para essas pessoas. Nós temos um quantitativo em Carnaíba, acho que de umas 10 pessoas fazendo hemodiálise, e vai diminuir isso, mais da metade. Nós iremos para a Serra Talhada, né? Fogados da Engazeira vai ficar aqui a 85 e Carnaíba a 65 quilômetros para a Serra Talhada, reduzindo o sofrimento dessas pessoas. Uma ação do governo do estado, que teve um investimento entre
obra construída em parceria com o Instituto, né? 6 milhões de reais, 2 milhões comprados em equipamentos e 4 milhões de investimento para a construção, além do convênio que vai ser bancado parte pelo governo federal e acredito que um pouco também para o governo do estado. Então, minimizando o problema. Então, são essas ações importantes que muitas vezes as pessoas não avaliam tudo que está sendo feito pelo governo do estado, pelo governo Paulo Câmara, que eu volto a afirmar. Foi um grande governador para Pernambuco, fez tanto quanto ou mais que Eduardo Campos, num momento desfavorável que ele pegou aí de governos que não trouxeram o apoio ao governador Paulo Câmara. Significativamente houveram avanços importantes e considero uma injustiça tremenda o que algumas pessoas não avaliam bem o governo do estado Paulo Câmara. Bom, tem uma parte da oposição que vai tentar explorar, atacando o ciclo do PSB, o tema corrupção. Eu estou dizendo isso porque eu tenho 2 ouvintes também no contraponto. O Renildo Santos está dizendo que Paulo é o pior governador da história para ele, acha que Danilo não vai ser diferente em nada. E aqui tem o Aldo Vasconcelos invocando o tema da corrupção, fala em escândalos de corrupção envolvendo o PSB, questão da Arena Pernambuco, os respiradores de porcos, o ciclo do Geraldo Júlio, as operações da Polícia Federal. Ele diz que vai ser a derrota, que Pernambuco vai se livrar das garras dos campos. O que é que o prefeito diz para quem tem esse argumento no ataque ao ciclo socialista? Uma injustiça tremenda. Uma injustiça para Eduardo Campos, que construiu a Arena Pernambuco. A gente pode até discutir o modelo, né, se está funcionando ou não está funcionando, mas Tribunal de Contas da União já deram aquilo como as contas prestadas e justas, né? Eduardo, inclusive, o estádio da Arena Pernambuco foi um dos mais baratos do Brasil. Né? E do outro lado a questão do Recife, do governo do PSB Geraldo Júlio também, até hoje, em nenhum momento houveram várias incursões, isso plantado por as forças retrógradas do nosso estado, que não querem ver o PSB aliado ao PT, né? As forças bolsonaristas, né? Já foram diversas vezes em Prefeitura do Recife, até o momento nada provado contra o governador, inclusive não somente essas ações contra o governo do PSB, mas houveram incursões lá em Petrolina do mesmo jeito, em diversos outros municípios, e até o momento nós não tivemos nenhuma condenação. O PSB na questão da Arena Pernambuco, isso não existe, tem prestação de contas já aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, e essas coisas que são mais recentes, eu tenho convicção absoluta. Geraldo Júlio foi prefeito do Recife, um competente técnico, também não era político, inclusive auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Se nós formos puxar a questão da corrupção, tem muita coisa para ser falada aí do governo Bolsonaro. E essas pessoas também que têm que dar uma puxada do que foi a semana passada a questão de uns ônibus escolares aí, né? Lá, aquela interferência de 2 pessoas lá no Ministério da Educação também para facilitar, e depoimentos de prefeitos dizendo que tinha que pagar uma entrada até em ouro lá, um prefeito do Maranhão, do Pará. Então são essas questões, mas não se tem nada aprovado, né, contra a Arena Pernambuco, nem por os governos do PSB. Paulo, bem como Geraldo, são técnicos competentes, pessoas preocupadas, pessoas do bem, funcionários, pessoas de classe média, que nada até hoje está aprovado contra eles. Mais um intervalo. Na sequência eu vou perguntar a Anchieta sobre os apoios a Patriota, Lucas Ramos, e também vou fazer uma pergunta sobre 2024, se ele já tem candidato do bloco para a eleição municipal. Voltamos aqui, reta final do debate com Anchieta Patriota. Prefeito, já calculou quantos votos espera ou pretende dar para José Patriota e Lucas Ramos? Nil, antes aqui eu vou fazer uma correção a respeito da construção do prédio da nefrologia em Serra Talhada. Realmente o investimento na construção não é do governo do estado. Eu pedi logo cedo do Dr. Clóvis e recebi uma informação diferente, é na contratação. Aquele valor é na contratação. Ali vai ser rede complementar. Rede complementar, exatamente. Vai ser SUS e privado. Ele mandou a mensagem para mim, agora eu tinha pedido logo cedo, mas o que vai ocorrer é a contratação do governo do estado, que importa naquele valor de 6 bilhões de reais. Veja só, o que a gente vai defender com garras nossas e unhas também é a eleição dos dois, né? É importante o Patriota para a região do Pajeú ser nosso deputado estadual.
acho que é o mais qualificado, o mais preparado, tem uma história de luta, precisa ter essa história de luta para a gente aspirar. Da mesma forma que em 14 eu fui candidato e obtive aqui do povo de Afogados também o apoio, uma votação significativa, quase 6 mil votos naquele momento, né? Eu quero retribuir, logicamente, o eleitorado de Carnaíba a metade de Afogados Zangazeira, mas eu quero retribuir isso para Patriota, né? Eu, desde o início, já no momento passado, você lembra muito bem que ele mexeu-se, que poderia ser candidato na eleição passada e terminou não sendo candidato. Eu coloquei o meu apoio com os amigos nossos, né, as lideranças de Carnaíba, historicamente o Patriota sempre teve ligação com a gente e fez um governo em Afogados muito bem avaliado, e está aí os resultados de pesquisas. A gente precisa ter esse representante. E para federal nós vamos apoiar, né, o Lucas Ramos, né, Danilo sai para governador, e Lucas Ramos, que foi nosso deputado estadual, que obteve quase 4 mil votos, 3.950, 60, 70, não lembro. E Lucas é um rapaz jovem também, aqui de Petrolina, Pernambuco, e já foi votado em Carnaíba, já nos ajudou na administração, com algumas emendas parlamentares durante esses 4 anos, com investimento, seja na área de saúde, na infraestrutura rural. Os kits de irrigação, por 2 momentos nós distribuímos aí emendas dele, e a gente sabe que Danilo vai precisar de uma representação forte na Assembleia Legislativa e deputados federais que carreguem, que tragam recursos para os seus municípios. A importância de um parlamentar, esse ano, Nil, a gente está recebendo de emendas de Danilo Cabral o valor de 3.200.000 reais, se não me falha a memória. São 2.600.000 para a saúde e 560.000 também para emenda especial, que aí você investe, faz o investimento na área que você definiu, o prefeito pode investir, e os outros tudo para a saúde, atenção básica e média e alta complexidade. Como eu já falei anteriormente aqui, nós temos um hospital onde a gente tem um custo elevadíssimo, né, de tratamento para manter aquele hospital bem equipado. Hoje temos de segunda a sexta 2 médicos no plantão, final de semana somente 1, para evitar que nós temos um problema sério, que é a remoção desses pacientes para outras unidades, para Caruaru. E se você só tem um médico, na hora que tira tem uma dificuldade. O Conselho Regional de Medicina exige, a central de leitos exige que vá um médico, e aí você transporta um paciente, que é um direito justo do paciente ser acompanhado por um médico, mas aí nós ficávamos com 19.600 pessoas desassistidas do município. Inclusive eu levei isso ao secretário de saúde, já essa situação, e o governo pensa em implantar um modelo aí de atendimento, de remoção desses pacientes, que o SAMU ainda não faz, só localizado para os hospitais, e os hospitais que têm responsabilidade municipal e estadual de remover para as outras unidades. Então precisa de muito investimento. Esse dinheiro que Danilo coloca, vamos dizer, 1.400.000 para o hospital, dá para a gente manter o hospital por 3 meses. É um recurso significativo, porque sem esse recurso nós teríamos muita dificuldade de gerir. Então é importante, o nosso compromisso que a gente pede a Lucas Ramos, eu já fui claro com ele, é que a gente mantenha essas emendas, sejam direcionadas para Carnaíba também durante os 4 anos, se Deus quiser, do mandato nele, para a gente continuar fazendo um atendimento justo, humano para as pessoas da nossa terrinha. A Andréa Leite está pedindo, de vez em quando a gente tem demanda aqui realmente em relação às estradas do município. Como é que tem esse acompanhamento? Ainda tem aquelas questões complexas, Curral Velho, com o lado é Carnaíba, Ultrafogados, acho que ali precisa uma obra mais estruturadora, Ibitiranga, Alto Vermelho, essas obras de divisa, e as estradas em linhas gerais, prefeito? Nil, a gente, há cerca de 15 dias atrás, a gente botou 3 equipes para recuperação de estradas. Nós distribuímos nossas máquinas, uma fazia ali a questão do Caruá, né, indo para Serra Branca, as estradas Serra Branca, não sei se você deve ter essa notícia, teve uma chuva lá que foi 120, 130 milímetros, né? E coincidência que no outro dia eu fui à Serra Branca, na escola, e vi como estava a dificuldade das estradas. E refizemos a estrada, logicamente, de forma paliativa, né?
Daqui a pouco outra chuva menor e novamente destruiu. Já colocamos para recuperar, do mesmo jeito que a estrada de Novo Pernambuco para Ibitiranga, né, já foi recuperada a principal, né, e agora ontem mesmo recebia vídeo das máquinas, que eu cobro isso diariamente nessas situações, da estrada sendo feito lá no sítio Jatobá. Também recuperamos parte das estradas de Roça de Dentro, né, Curral Velho. Nós fizemos já um trânsito lá, uma passagem molhada, não sei, a canalização que fizemos e devemos inaugurar em breve isso aí para melhorar. E tem a ponte que também já foi objeto de pleitos da população aqui. Essa ponte é entre o município de Carnaíba e Afogados. Já conversei com o prefeito Sandrinho, o projeto nosso está sendo terminado o projeto, e se Deus quiser esse ano a gente conclui essa ponte, que o governo municipal de Afogados vai entrar com a metade do recurso e nós também vamos com a outra metade, né? E essas parcerias que têm que ser feitas, e tenho Sandrinho aqui com uma boa relação com a gente, e com certeza a gente vai resolver isso aí. Todas as outras estradas sendo recuperadas, inclusive agora fiz o levantamento, vamos construir 8 passagens molhadas no município de Carnaíba, 2 ali na estrada que vai para a Serra Branca, e outras em Vazinha, me parece, Varginha, lá de Carnaíba tem outra, e não lembro no momento quais são as outras. A exemplo da de Roça de Dentro, fizemos uma pontezinha lá ligando Roça de Dentro a Carnaíba, quando aquele riacho, você também lembra aí que faziam denúncias, né? 2, 3 dias a população isolada tinha que ver por outro lugar, que era difícil o acesso das pessoas. Já foi construído lá em Roça de Dentro também um pleito do nosso vereador Cícero Batista, presidente da Câmara. Então são essas ações que vamos fazendo com todas as dificuldades, né? Mas a gente tem pretensão também e luta muito por mais máquinas. Recebemos no final do ano passado uma retroescavadeira, mas é muito pouco ainda. A gente precisa de muito mais para ter mais agilidade nessas situações. E não só recuperar a estrada, né? Também trabalhamos a questão do saneamento das diversas localidades. Hoje, mesmo ali no bairro, onde vai na Avenida Sebastião Ângelo Carnaíba, iniciamos ontem uma obra que vai fazer 310 metros lineares de calçamento, né, de saneamento, para que a gente, em breve, se Deus quiser, estamos com um grande projeto junto ao governo do estado, que é aquela entrada da Avenida Sebastião Ângelo, que já tem o projeto pronto, já aprovado pela Secretaria das Cidades, né, lá do Urbano e das Cidades, SEDUC, parece, e esse projeto já foi aprovado. Já conversei com o governador Paulo Câmara, uma obra muito grande, dá cerca de 700 metros na entrada do posto Nossa Senhora Aparecida até um pouco lá embaixo, e isso o governo se comprometeu em alocar esse recurso de 2.200.000, governo do estado, e mais uma contrapartida do município. Logicamente, isso vai ter o processo licitatório e pode baixar bastante, né, 15%, 20%, 25%, para que a gente diminua os investimentos do município. E também nós estamos, Nil, já licitando, hoje é 24, acho que hoje é 24, não é isso? Amanhã, aquele pátio de evento, nós vamos construir mais um espaço, aquele pátio que ainda não está urbanizado lá na frente, né? Nós estamos construindo lá, naquele espaço, um projeto aqui do arquiteto aqui de Afogados da Ingazeira, que fizeram esse projeto, isso com recurso próprio, licitado amanhã. É uma homenagem à passagem da Coluna Prestes em Carnaíba em fevereiro de 1926. Você lembra, você entrevistou a Anita Leocádio Prestes aqui, aquela coluna que passou em Carnaíba, vindo do estado da Paraíba, vai receber essa homenagem com um belíssimo monumento, e tudo nós vamos fazer com recurso próprio do município, licitar, a empresa ganhar e tocar. Se Deus quiser, eu quero inaugurar lá na festa de Zé Dantas, se a gente continuar assim, né, essa doença, de certa forma, diminuiu significativamente, e a gente inaugurar, provavelmente, vai ser um dos poucos municípios do Nordeste brasileiro, ou do Brasil mesmo, vai fazer essa homenagem à passagem da Coluna Prestes. Quando passou Luiz Carlos Prestes em Carnaíba, com Juarez Távora, com Cordeiro de Farias, que depois veio a ser governador de Pernambuco, Siqueira Campos,
lá do Goiás, do São Paulo, né? Inclusive com parentesco, pessoas aqui de Flores também. Então essa coluna passou aí. A gente tem que lembrar que fique consagrado nesse monumento da coluna Prestes que passou em Carnaíba, para que as pessoas tenham referência no futuro, quando a gente não estiver mais por aqui, mas saber que ocorreram esses fatos aqui e que foram importantes para o destino do nosso país, e também na Revolução de 30, onde com essa luta do tenentismo, né, da Revolução da Coluna Prestes, dessa transformação, a gente lá na frente, bem próximo, conseguiu a questão do voto feminino, o voto das mulheres, que até a década de 30, 32 mais ou menos não tinha, e essa Revolução de 30 fez com que aquelas oligarquias de certa forma perdessem seu poder e as forças populares se fortalecessem naquele momento. Então nós vamos construir uma homenagem à coluna Prestes em Carnaíba. Muito bem, quer dizer, Elisanete Alves, que vou levar a sua demanda. Ela está fazendo uma demanda sobre ampliação do TFD, mas eu tenho uma pergunta para fechar, que eu já estourei meu tempo, sobre sucessão em 2024. Os ventos que chegam de Carnaíba sinalizam que falam muito do Tiago Arruda, que pode ser seu candidato. Quando é que o prefeito vai definir? O senhor não pode mais ser candidato à reeleição nesse ciclo? Tem aí o Júnior de Mocinho, outros nomes que podem estar querendo também. Quando é que isso se define? Eu não costumo, a gente tem que esperar o tempo, né? A gente não pode estar antecipando fatos, além de que é questão de uma eleição. A gente tem que, no momento adequado, eu só discuto 2024 em 2024, né? Escutando, ouvindo a população, escutando os amigos. São muitos nomes, não só tem, de certa forma, esses dois nomes são nomes importantes, que nos ajudam muito no governo de Carnaíba, mas a gente precisa ver a unidade do grupo, como chegar lá, e quando tiver próxima eleição a gente definir, né, somar o nosso exército, as nossas forças todas, para a gente fazer com que Carnaíba continue avançando, fazendo avançar. E se Deus quiser, Danilo Cabral, governador de Pernambuco, Lula presidente, nós vamos fortalecer essa luta. O município é um município equilibrado, paga em dia seu funcionalismo, paga em dia os seus credores. Sexta-feira agora pagamos todas as secretarias do município e município de Carnaíba, e se Deus quiser vamos chegar bem em 24. É um prazer enorme agradecer aqui o espaço nos dado e somar esforços aqui para, com todos os carnaibanos, as pessoas de bem, de boa vontade, somar esforços para a gente continuar avançando na educação de qualidade do nosso povo, da nossa gente, a saúde de qualidade, e a Carnaíba também, cada dia, os nossos distritos povoados com conquista, e esse município belíssimo que lá eu nasci, que sempre lutei para que a gente conseguisse fazer essas transformações, essas mudanças que a gente sabe que foram reais.